Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ana Paula, sou empreendedora digital, criadora de conteúdo digital e apaixonada pela língua portuguesa. Nesse vídeo você vai saber como usar, etc. Fique comigo e descubra. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Português Fácil e Descomplicado. E antes de começar a regrinha do vídeo de hoje, né? Quero dizer para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu feedback aí para mim. Deixa o teu feedback aí na área de comentários que eu vou ficar muito contente, tá? Então descreve e vem para cá. Então essa regra, pessoal, né? Parece uma regra muito simples, mas temos algumas observações a fazer a respeito dela. Tá? Então, nós vamos ter a primeira parte e a segunda parte da regrinha, tá? Então, uma regrinha ótima para nós estudarmos no sábado, né, gente? Agora, o canal Português Fácil inovou, né? E estou colocando também, fazendo vídeos no sábado também, tá? Isso é muito bom porque nós precisamos muito, né? Dominar e saber a nossa língua portuguesa, nossa belíssima, né? Bom, vamos lá então. O que é correto sobre o uso do etc? Então, nós vamos começar com as regrinhas do que é correto sobre o uso do etc. O que será que acontece quando a enumeração termina com o velho e tão conhecido etc? Vejamos as seguintes situações. Número 1. Usar vírgula antes do etc. É facultativo o uso da vírgula antes do etc. na visão gramatical moderna. Só para exemplificar, o dicionário Aurélio, na versão eletrônica, cita: Maria comprou na feira peixe, legumes, verduras, frutas, vírgula e etc, tá? Então, como a gente viu, né, é facultativo, pessoal, tá? Coloquei em lilás sempre para destacar para vocês, tá? Importante ressaltar que alguns gramáticos consideram o uso da vírgula antes do etc um erro. Isso se deve é devido, né, à existência do conectivo e, que já está implícito. Então, existe regra para tudo quanto é lado, né, pelo que a gente pode perceber, em relação ao uso da vírgula antes do etc. Entretanto, outros veem a vírgula como elemento necessário por considerarem que, com o passar do tempo, o etc. tornou-se um elemento enumerativo. Então, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é o VOLPE, apresenta o etc. precedido de vírgula, tá? Então, vou dizer assim para vocês, gente. Eu, costumo, nas minhas revisões e redações que faço, quando eu utilizo o etc., eu sempre costumo colocar a vírgula antes do etc., tá? Então, tem vários entendimentos, né, como a gente acabou de ver, né, que alguns gramáticos consideram errado, mas eu vou dizer para vocês, usem a vírgula antes do etc., tá? Porque é uma enumeração. Eu utilizo e considero correto, né? Quando eu faço revisão de textos e quando eu redijo textos também. Situação número 2. Usar um ponto após o etc. O termo etc. deve ser seguido por um ponto à direita, pelo fato de ser uma abreviação. Importante ressaltar que quando o etc. estiver no final de uma frase, não devemos duplicar o ponto. Vamos ver os exemplos. Então, vamos sim, pessoal, é correto utilizar o pontinho, né? Só um pontinho depois do etc, né? Quando estivermos diante de uma enumeração. Exemplos. O homem daquela quitanda vendia pirulitos, chocolates, balas e etc. Vejam que eu coloquei ali em lilás, né? O pontinho está correto o exemplo. Mariana trouxe borracha, caderno, papel, caneta, lápis de cera,
e etc. para poder escrever. Vejam que até ali no meio, né, do segundo exemplo, eu utilizei aquele pontinho ali. Está correto assim. Luísa comprou arroz, feijão, batata e etc. no mercado e depois foi à feira aproveitar a promoção de frutas. Novamente, nós temos uma frase correta, o etc., né? Foi colocado um ponto após o etc. Um pontinho só, gente. Ana trouxe borracha, caderno, papel, caneta, lápis de cera e etc. para poder escrever. Exemplo correto também. Então, aqui, gente, nesse caso, o caso número 2, né, do uso correto do etc., nós não podemos esquecer, né, que por ser uma abreviação, a gente pode até nos apegar nesse entendimento aí, né? Por ser uma abreviação, podemos e devemos sim utilizar um pontinho após o etc. Tá? Então, o bônus aqui é o seguinte, gente, é que a maioria das pessoas não utilizam um pontinho só após o etc. Colocam 3 pontinhos junto, e isso está errado, tá? Então, como eu não falei os bônus ali para vocês nos exemplos, tô falando agora, tá? Então, isso é erro colocar reticências, né? 3 pontinhos depois do etc. Agora, segunda parte da regra, vamos ver o que é incorreto sobre o uso do etc. Afinal de contas, número 1, uso de reticências, ó, o que eu acabei de falar, né, anteriormente. Então, não se deve empregar etc. com reticências, ou seja, etc. seguido por reticências. Esse erro aqui, ele é muito comum em 90% dos casos, tá? Então, em 90% dos textos que eu pego para revisar, gente, seja quaisquer tipos de textos de blog, de jornalistas, monografias, né? Eu sempre encontro esse erro aqui, que é utilizar as reticências depois do etc. Isso porque ambos são utilizados para informar ao leitor que a enumeração é exemplificativa. Portanto, use um ou outro, tá? Então, use ou usar o etc., né, e o pontinho, ou as reticências, como nós vamos ver ali no exemplo, tá? Nós podemos utilizar ou um ou outro. Exemplos: Maria e João foram ao teatro, visitaram um museu, passearam pelo parque e etc. Correto exemplo, né? Porque eu utilizei naquele caso ali só o pontinho. Ou também podemos utilizar: Maria e João foram ao teatro, visitaram o museu, passearam pelo parque e as reticências, gente, tá? Então, ou podemos utilizar uma forma ou a outra forma. Os dois exemplos estão corretos. O maior erro que ocorre aqui, que é o bônus, aqui no etc., é utilizar o etc. junto com as reticências, tá? Na maioria, em 95% dos casos. E o número 2, o uso da expressão e etc. O etc. não deve ser usado com tal conectivo e, porque já apresenta o elemento e em sua forma original, tá? Então, aqui é um erro também, né, bastante comum, né, que eu pego sempre em revisão de textos, é pessoas colocarem e etc, tá? Então, nós já sabemos que está errado. Vamos ver o exemplo ali. Exemplos: Maria comprou laranjas, limões, melancias e etc. Atenção, gente! Atenção para esse exemplo que vocês estão vendo na tela, está errado. Errado, tá? Então, é aquela questão que eu falei para vocês dos exemplos, né? É o diferencial aqui do português fácil e descomplicado, né? Então, se você entra no meu vídeo, tem que ficar até o final para assistir a minha explicação. Porque quem chegar nesse ponto do vídeo, por exemplo, né, e olhar o exemplo, vai achar que está correto, né? E, no entanto, está errado. Isso é uma estratégia que eu utilizo para que as pessoas que entram nos meus vídeos, elas fiquem até o final, tá, gente? Então, está
errado, sinal vermelho ao que vocês estão vendo na tela, né? Então, o correto seria assim, né? Maria comprou laranjas, limões, melancias, vírgula, etc, ponto, tá? Bom, vamos ver a terceira situação, que é o uso de etc para pessoas, que também está errado. Não use etc quando fizer referência a pessoas. Importante que você lembre que o seu sentido é e outras coisas, e não e outras pessoas. Então, lembrando dessa pequena frase, pessoal, que o sentido, né, do etc é e outras coisas, e não e outras pessoas, a gente vai conseguir lembrar desse erro, né, que é utilizar o etc para pessoas. Exemplos: Mariana falou com Ana, Maria, Maurício, Carlos e etc, né? Então está errado, ó, mais uma vez, gente. Atenção, o exemplo que vocês estão vendo aí na telinha, errado. Forma incorreta de utilizar o etc, né? Porque nós acabamos de ver, segundo a regra, que nós não podemos utilizar etc para pessoas. Nunca, 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 tá? Então, o correto seria só colocar um ponto ali depois de Carlos, tá? Esse é o bônus. Então, presta atenção. Para quem está chegando agora aqui no canal Português Fácil e Descomplicado, né, nós temos esse diferencial no canal, ou seja, existem exemplos corretos e exemplos errados. Eu misturo os exemplos, né? Então, as pessoas têm que chegarem no vídeo e ficar até o final para ouvir a minha explicação, porque muitas vezes você chega no meio do vídeo, você vê um exemplo e acha que aquele exemplo está correto, no entanto, ele está incorreto, porque você tem que ouvir a minha explicação, tá bom? Então, essa é mais uma estratégia que eu utilizo, né, para que vocês venham aqui pro canal. É um prazer imenso receber vocês, né? E para que fique até o fim do vídeo, porque é o que eu sempre digo, quem entra aqui no Português Fácil e Descomplicado não sai da mesma forma. Ou seja, algum conhecimento, sim, você vai levar para a sua vida. Isso é certo, tá? Então, eu vou ficando por aqui hoje, vídeo de sábado. Espero que você aproveite. Aproveita, faz uma maratona de assistir os vídeos aí do canal. Tem puro conteúdo de língua portuguesa culta, língua portuguesa formal, língua portuguesa da gramática, tá bom? Agora quero te fazer um convite. Você gosta dos assuntos de saúde e beleza? Quero convidar você a conhecer o canal Beleza, Saúde e Cia. Nesse canal você vai encontrar super vídeos informativos sobre os assuntos de beleza e saúde. Dá uma passadinha lá e inscreva-se no canal. Quero dizer a você que faço revisão de textos, monografias e quaisquer textos em geral. Caso tenha interesse, entre em contato comigo pelo telefone WhatsApp 54988168124. Terei o maior prazer em atendê-lo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!